A gente ir na palavra e ver o que a Bíblia diz. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 57. Acharam? Quem não tiver aí pode acompanhar aqui pelo projetor. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que tinha se tornado discípulo de Jesus. E dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. José então tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E, fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas aonde? Em frente ao sepulcro. No dia seguinte, isto é, quando? No sábado, que é o dia que nós vamos meditar hoje, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se dirigiram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ele ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Então te pedimos, ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. O próximo texto, Lucas 24. Vocês sabem que os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos falar juntos? São 4 livros, 4 escritos a respeito de Jesus, da biografia de Jesus, por 4 pessoas diferentes. Então, cada um deles, apesar de terem muitos textos que se parecem, cada um deles tem também um ponto de vista e tem uma forma. Então, é importante você ler os textos dos evangelhos. Às vezes você começa a ler Mateus, daqui a pouco começa a ler Marcos e fala assim: poxa, mas eu acho que já li isso. Sim, você leu, né? É porque cada um deles vai relatando as coisas. Vamos lá. Lucas, eu falei quanto, gente? 24. Abra, por favor. Então, Lucas 24, nós vamos ler do versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles, no caso 2 discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos
de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram ali nesses dias? Jesus, dando uma de João sem braço, adendo meu ao texto, disse: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Senhor, fala conosco na tua palavra, Senhor. Fala conosco. Eu sei que tem tantos corações, Pai, assim como o meu, que precisam aprender sobre esse tempo de silêncio, esse tempo de espera, esse tempo que mexe com a gente, Senhor. Queremos aprender contigo e com a tua palavra nessa noite, então fala conosco, em nome de Jesus. Isso aqui que a gente leu em Lucas já está no domingo. Mas eu trouxe esse texto para a mensagem para vocês verem o que estava acontecendo no coração dos discípulos depois que tudo aconteceu. Entendeu por que a gente leu isso? Você vê que você, por mais que você tenha fé, que você ande com Jesus, quando entra nesse período de silêncio, onde parece que quando você ora, Deus não está te ouvindo. Já aconteceu com mais alguém aqui isso? Você fala, pede a Deus, não tem providência nenhuma sendo tomada. E você começa a se perguntar: meu Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? Eu falo, e o Senhor não me responde. Esses dois estão indo para algum lugar, né? Boa parte dos discípulos também ficaram fechados, trancados, com medo, gente. Com medo de que os mesmos que foram e prenderam Jesus e crucificaram, fossem agora atrás de quem? Deles também. Então, medo também tomou conta do coração deles. Você colocou tua esperança, apostou tuas fichas, você acreditou que aquilo ia acontecer e, de repente, tudo que você creu está sepultado, está jogado de uma forma que você olha e fala assim: não tem mais jeito, isso aqui não tem mais solução, não tem mais saída, agora pronto. Agora já não consigo mais acreditar, não consigo mais ter esperança. Pedro e mais alguns disseram assim, falaram assim: olha, vamos pegar nossos barcos, vamos pescar de novo. Aquela onda toda que a gente viveu esse tempo aí. E Jesus tinha dito para eles: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas, gente, quantos aqui creem que Deus tem promessas maravilhosas sobre as nossas vidas? Você crê mesmo? Mas eu te pergunto, não é difícil se manter crendo quando está tudo em silêncio? Quando você tem que esperar esse sábado de aleluia? É difícil dizer aleluia no sábado de aleluia? Às vezes é mais fácil a gente reclamar, murmurar, do que a gente dizer aleluia. É mais fácil a gente desesperar do que a gente acreditar. Mas eu creio que a palavra do Senhor e aquilo que Jesus viveu e ensinou é para que a gente hoje possa encarar os nossos tempos de silêncio e de espera de uma forma diferente. Quantos creem nisso? É a gente entender que esse tempo de espera vai mexer com a gente,
vai ser usado por Deus para nos aperfeiçoar. Em nome de Jesus. Quando Deus está em silêncio, não significa que Deus está ausente. Vamos falar isso? Quando Deus está em silêncio, Ele não está ausente. Ele está nos preparando. Ele está preparando. O silêncio de Deus não é ausência, ela é, vamos dizer juntos mais uma vez? Não é ausência, é preparação. Então, se você está agora atravessando um período onde está tendo um silêncio de Deus em alguma área da tua vida, em algo que você está esperando, saiba, Deus está preparando as coisas. Amém? Deus está preparando as coisas. Mas a grande verdade é que existem algumas coisas que acontecem com a gente nesse momento da espera. Porque nem toda espera é como uma espera de médico que você abre seu celular e você fala assim, não, pô, é bom que eu vou ficar esperando aqui agora, né? Que eu vou agora rolar aqui o meu feed, vou acessar a rede social, vou atualizar minhas conversas do WhatsApp. Se ele quiser demorar um pouquinho, não tem problema. Tem gente que bota um fone de ouvido, já vai para outro mundo. Tem gente que vai assistir série e tal. Enfim. Tem gente que tenta fazer isso tudo nas outras esferas da vida. Tenta encaixar coisas nas esferas da vida. Porque as esferas da vida trazem para nós algumas aflições. E nós vamos ver algumas delas aqui. O que nos aflige quando Deus está em silêncio? Eu coloquei algumas coisas ali. Vamos dizer juntos? Dúvida, medo, culpa, decepção. Quando o Paty estava abrindo o culto hoje, ela deu uma palavra que tocou nesses pontos. Então eu falei, poxa, que massa. Que dúvida, gente? Qual é a dúvida que bate no coração da gente? Por exemplo, será que Deus esqueceu de mim? Quem não já passou por isso? Vocês já passaram por isso? Rapaz, não é possível. Será que Deus esqueceu de mim? Abra no Salmo 13, versículo 1, para você ver que não é um problema só seu. Todos nós passamos por isso. Salmo 13, versículo 1. Olha o que o salmista diz. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até o próprio Jesus. Eu não sei se vocês sabem que uma das palavras que Jesus disse na cruz do Calvário, ele, no seu momento de dor, de aflição e nos momentos finais, uma das coisas que ele disse foi assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E ele está citando um texto também dos Salmos, ali naquele momento. É quando Jesus se vê, humanamente falando, tomando sobre ele todo o quê? O peso dos nossos pecados. E naquele momento não é que o Pai estava longe, mas é que o Pai teve que dar uma certa distância, porque senão Jesus não iria morrer. Porque ele estava sendo sustentado pelo Pai. Então, olha como é que ele diz. Ele fala, Deus meu. Ele não fala, meu Pai. Como ele sempre costumava o quê? Se referir. Vocês já perceberam isso? Como é interessante nesse texto? Porque Deus, enquanto Deus, precisou afastar para que ele pudesse receber a punição como homem e realmente morrer. Quando ele diz assim, logo em seguida. Aí agora ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é que são duas pessoas diferentes, não, gente. É somente para poder a gente até hoje, examinando os textos, a gente consiga ter uma certa compreensão do que estava acontecendo ali e de que Deus não abandona ninguém, não. Mas é porque naquele momento foi necessário
para que se cumprisse a morte de Cristo na cruz. E ali Jesus levou o pecado nosso sobre ele e a punição pelos nossos pecados e a morte. Mas veja, o salmista dizendo, por quê? Olha aqui, Senhor, tu esqueceu de mim? Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando? E esse sábado, gente, ele é tão definitivo na nossa vida, que tem muita gente que sai da posição no sábado. Tem muita gente que não consegue esperar no sábado, o sábado. Tem muita gente que vai embora no sábado. Tem muita gente que procura uma alternativa no sábado. Tem muita gente que procura os embalos de sábado à noite. Tem muita gente que vai, de alguma maneira, afundar a sua mágoa, a sua dor, seu sofrimento, de alguma forma, enquanto está em silêncio, porque as dúvidas vêm. Mas não somente a dúvida, também o que, gente? Medo. A pessoa se sente só, com medo. Ela fala assim, e se isso aqui nunca for diferente do que está sendo agora, nesse sábado? E se minha realidade agora for essa? Deixa eu te dizer, Deus tem planos para a tua vida, muito mais além do que você pode sonhar e imaginar. Não alimente um pessimismo. Tudo bem, não, Alex, eu não sou pessimista, eu sou apenas realista. Tudo bem, você quer ser realista, mas seja uma pessoa de fé. Nós não andamos por vistas, andamos por fé. Nós cremos num Cristo ressurreto. Quantos aqui creem que Cristo ressuscitou? Veja, eu estou passando pelo sábado, tentando imprimir em você a emoção do sábado, mas a gente tem que passar pelo sábado hoje, como quem sabe, tem convicção de que o domingo de ressurreição chega. Temos que atravessar o sábado de silêncio na esperança do domingo da ressurreição. Aleluia. Os discípulos se trancaram com medo, achavam que estavam sozinhos. Tem hora que você ora e fala assim, rapaz, não sei nem se eu devo continuar orando, porque parece que eu estou orando para o teto só aqui, para o vazio. Abre em Lamentações, porque se a gente quer falar de Lamentações, o melhor livro é Lamentações, né? Tem um livro na Bíblia só de Lamentações. E diga-se de passagem, é uma coisa que se a gente lamentasse mais, a gente murmurava menos. Se a gente aprendesse a lamentar mais, a gente murmuraria menos. Alex, qual é a diferença principal de murmuração, então, para lamentação? Só para eu saber. É porque quando você está lamentando, você está conversando com Deus sobre os teus medos. E quando você está murmurando, não necessariamente é assim. É como se você estivesse dizendo e tirando Deus disso, né? Tipo, você não está diretamente falando para Deus as coisas. É como se você estivesse alegando para Deus ou apontando Deus a sua dificuldade. Estou passando isso por causa disso. Deus aquilo, reclamando, não sei o quê. Conversa com Deus. Se lamenta. Coloca você na posição do pecador, de quem precisa da misericórdia. Olha o que diz esse texto. Vamos ler Lamentações 3. Eu poderia ler a partir do versículo 1, só para a gente ver um pouquinho como é a lamentação, para você ver que isso aqui está na Bíblia e Deus quer que a gente converse com sinceridade sobre tudo com Ele. Vamos ver? Vamos a partir do versículo 1. Olha, eu sou o homem que viu o quê? Aflição, trazida pela vara da sua ira. Ele está conversando com Deus. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. E fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos, e me sitiou e me cercou de amargura e de pesar, me fez habitar na escuridão com os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me pesadas correntes. Mesmo quando chamo,
ou grito por socorro, ele o quê? Rejeita a minha oração. Vamos parar aí. Me diz a verdade. Você nunca se sentiu assim? A gente se sente assim. A gente se sente desse jeito. A gente se sente abandonado. A gente se sente com medo do amanhã. Mas não só medo. Muitas vezes a gente também fica procurando as culpas, né? Uma das coisas que, quando você está no seu período de silêncio, enfrentando o seu sábado de silêncio, talvez você pense assim: o que foi que eu fiz de errado para que isso me sucedesse? O que foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E aí você começa a procurar milimetricamente dentro da tua vida. Ah, puxa, esse relacionamento não deu certo. Onde foi que eu errei? Ah, mais um negócio que eu tentei e não deu certo. Ah, os discípulos com Jesus. Poxa, se a gente tivesse... só Pedro que partiu para poder defender ele. Mas se de repente tivesse todos nós ali nos juntado para defender Jesus, será que ele não estaria com a gente aqui agora? Não entendendo que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Às vezes a gente fica procurando culpas. E eu vou dizer para vocês, os sábados de silêncio fazem a gente refletir. Isso, de certa forma, é bom. Mas você não deve ficar alimentando continuamente processos de culpa. Se você foi procurar, olha para a tua vida hoje e fala assim: Alex, eu estou num sábado na minha vida. Porque eu saí de tal estágio e espero que Deus me leve para tal estágio. Então eu estou nessa lacuna do sábado. Se você já fez um processo junto com Deus de orar, de confessar as tuas culpas, não fica se culpando. Recebe o perdão de Deus e agora alinha a tua vida e anda em obediência. Porque ficar andando em culpa não vai te ajudar no teu tempo de silêncio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quando a gente se avalia, coloca-se diante de Deus e fala assim: Senhor, onde foi que eu errei? O Espírito Santo pode dizer: filho, tu errou nisso, nisso e naquilo. Mas eu não estou te falando isso para você ficar levando sobre você um peso de culpa. É apenas para que você sinta um arrependimento genuíno, confesse, deixe e siga adiante. Porque eu continuo com o meu projeto, com o meu plano na tua vida. Amém ou não? Se você for olhar para Jesus, Jesus tinha uma culpa dele mesmo? Não, mas ele levou as nossas culpas. Ele levou as nossas culpas sobre ele. Então hoje, eu já errei demais na minha vida. Pronto, vai a Deus, confessa os teus pecados e recebe perdão dos teus pecados. O inimigo, o nosso adversário, ele gosta desse tempo de silêncio aí para poder tentar semear na nossa cabeça e apertar a nossa mente. Ficar te oprimindo. Tá vendo que não... Tá vendo que o que você acreditava não é? Tá vendo que o que Deus disse para você era mentira? Tá vendo que você não vai alcançar o que Deus prometeu para você? Tá vendo que você mesmo fica ocupado por essa história toda e não sei o quê e fica te oprimindo? Não. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Então, em nome de Jesus, se você já se avaliou diante de Deus, já apresentou tua vida em arrependimento genuíno, deixa as culpas de lado. Porque Jesus levou sobre ele as nossas culpas. Agora, o que é que ele quer? A partir de agora, levanta, olha para frente e aguarda o tempo que Deus vai manifestar as suas novas oportunidades, os seus recomeços na sua vida, em nome de Jesus. Rapaz, e se a gente tivesse, talvez, a gente não podia ter intervido, Jesus quis ir para Jerusalém agora, a gente podia ter tentado puxar ele, ninguém, gente, ia conseguir tirar Jesus do propósito dele. Ele sabia disso. Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que ia sofrer, e ele sabia que aquilo seria necessário para que se cumprisse o plano e o propósito do Pai. Há uma outra coisa também que nos pega muito, que é a decepção.
Ah, eu imaginei meu futuro completamente diferente disso que está acontecendo comigo agora. Já aconteceu com você isso, não? Eu imaginei, nunca imaginei que eu iria passar por isso que eu estou passando. Nunca na minha vida eu imaginei isso. Ou então, poxa, eu esperava tanto que Deus fizesse isso aqui na minha vida e Deus não fez. Todas essas coisas acontecem. Vocês viram os dois discípulos conversando e Jesus conversando com eles? Vocês sabem que eles não reconheceram porque Jesus agora está num corpo já glorificado, irmãos. Então ele já tem uma forma corpórea que já era meio diferente. E então Jesus está conversando com eles, provavelmente também numa estrada escura, à noite, alguma coisa desse tipo. Eles conversando, não se perceberam. E eles disseram, e uma das coisas que eles disseram foi o seguinte: eles disseram assim, nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. Ou seja, eles ficaram o quê? Decepcionados. Irmão, se você é um crente maduro na tua vida, você já deve ter se decepcionado com Deus não só uma vez, algumas vezes. Crentes maduros já passaram por decepções. Por quê? Porque você às vezes alimenta um modelo de fé estranho. Nós, quando somos imaturos na fé, nós achamos que andar com Deus significa ter um Deus que vai fazer tudo sempre do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. É assim ou não é? E Deus várias vezes nos permite passar por circunstâncias que a gente fala assim, não é do jeito que você quer, não é no tempo que você quer, não é da forma que você quer. Quantos já receberam isso aí na sua vida? Tem um livro, inclusive, que tem esse tema. É chamado Decepcionados com Deus, né? Muito bom. Mas Deus não fez como eu esperava. Gente, no tempo de espera, o coração da gente se revela. Sabia disso? Quando há essa quebra sobre o que você vai fazer naquele tempo de espera, revela quem você é, como está a tua vida espiritual, tua vida emocional. E é claro, Deus te acolhe em tudo isso, mas é importante você se perceber. É importante você se examinar. É importante você olhar para o teu coração e ver para onde o teu coração está te puxando nesse tempo de espera. Às vezes um casal está ali, ó, está vivendo bem tudo. Aí daqui a pouco tem uma briga, uma discussão. Aí fica um meio fechado com o outro. E aí, nesse tempo, cria-se meio que um sábado de silêncio. Fica um bicudo para um lado, outro bicudo para o outro. E cria-se uma lacuna de silêncio ali no meio. Nessa lacuna de silêncio, até que haja uma restauração, uma reconciliação, um perdão, uma reativação na vida, para onde teu coração te puxa? Para onde seu coração é atraído? É o tempo de espera. Estou tentando edificar um relacionamento. Pronto, você está edificando conforme a vontade de Deus? Não, eu estou edificando conforme a vontade. Vai ter consequências. Não deu certo. Desandou. Pronto, beleza, desandou. Se arrepende. Não precisa ficar levando peso de quê? A gente já falou sobre isso? De quê? Da culpa. Se arrepende, confessa diante do Senhor te lava, te limpa. Amém ou não? Pronto, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou alinhar a minha vida. Mas vai vir um tempo de quê? Um sábado. O que é que você vai fazer nesse sábado? Você vai obedecer, perseverar? Ou você vai ceder às tentações inúmeras que existem para poder fazer você atravessar o teu período de uma forma não que agrada a Deus? A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e
e foi para o deserto e jejuou 40 dias e foi tentado pelo diabo no deserto. E uma das coisas que o diabo fez naquele período de espera ali foi tentar Jesus de todas as formas, inclusive físicas. Ele disse: você não é filho de Deus? Transforme essas pedras em pães e coma. Mate sua fome. Dê um jeito e mate sua fome. Não é isso que muitas vezes a gente faz nos nossos sábados de espera? As fomes da alma, as sedes da alma se manifestam e a gente quer encontrar uma maneira imediata de matar aquela fome, aquela sede, do nosso jeito. Semana passada, quem está fazendo a leitura bíblica anual, pessoal? Semana passada a gente passou por um trecho em Êxodo capítulo 32, quando Moisés subiu o monte para receber as instruções de Deus e demorou. E o povo todo lá embaixo começou a ficar irritado. Moisés está demorando demais. Eu só vou ler um versículozinho. Vamos só ler só um. Vai lá em Êxodo 32, rapidinho. Êxodo 32. Seria bom depois, se você quiser ler esse texto, quem nunca leu esse texto, lê aí Êxodo 32, 33 e 34 para vocês terem noção do que acontece quando você não tem paciência para esperar, quando você não espera o silêncio de Deus. O povo, ao ver que quem? Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. E olha o que Arão disse. Tudo bem, tirem os brincos de ouro das suas mulheres. Vamos fazer isso no culto de hoje, aqui na oferta daqui a pouco. Estou brincando. Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. E todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram. Veja que quando a gente está querendo resolver, a gente tem uma liberalidade que é impressionante. Você pede uma oferta na igreja, os irmãos tudo assim, ó. Mas quando é para poder resolver o nosso problema, que é o que muitas vezes o mercado gospel faz aí, promessas de infinitas em troca da tua oferta, as pessoas vão nisso, achando que a vontade de Deus pode ser comprada com o quê? Com ouro, com dinheiro. Não, irmãos. Deus não, mas deuses ou pseudos deuses, sim. Olha aqui. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de bezerro, e então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E aí vai seguindo, irmãos, é uma bandalheira. E Moisés está lá onde? No monte. E aí Deus chega ainda para Moisés e fala assim: ó, tu vai ter que parar, a gente vai ter que dar uma parada aqui, tu vai descer, porque o povo está lá daquele jeito. O povo está lá daquele jeito. Você também não se encaixa nisso aí, não? A gente também não se encaixa? Não é assim muitas vezes que a gente age? Abraão e Sara, Deus deu a promessa: vou te dar um filho, tal, não sei o quê. Vou te dar um filho, vou te dar um filho, vou te dar um filho. Aí Sara: mas meu filho está demorando demais. Por que tu não se deita com a nossa serva Agar e ela te suscita um filho e resolve tudo? E Abraão foi e se deitou com a sua serva Agar, por sugestão de quem?
da esposa Sara. E depois que eles fazem tudo isso, Deus disse, não foi isso que eu tinha dito, eu disse que ia dar um filho a vocês. Eles se precipitaram. Nasceu um filho, quem era, gente? Ismael. Essa briga está até hoje aí no mundo, são os judeus e os árabes. Ismael, os árabes são os descendentes de Ismael, e os judeus são os descendentes de quem? De Isaac, que foi realmente o filho de Abraão com Sara. Mas tudo isso porque não souberam o quê? Esperar. Porque do meio do silêncio, às vezes a gente se decepciona. A gente diz, Deus demorou. A gente diz, Deus não pode fazer. Há um tempo, irmãos, para todas as coisas. Inclusive, foi uma mensagem que Lindo pregou aqui recentemente, em uma das quintas-feiras. Há um tempo para todas as coisas. O tempo de silêncio é real. Não vou mentir para vocês. É angustiante. É ou não é? Quando você está ali esperando, que não aconteceu, não sei o quê, você fica, a mente vai a mil, você fala, vou dar esse jeito, vou dar aquele, e você precisa parar e dizer, não, Senhor, eu vou esperar o teu agir, eu vou esperar o teu tempo, o teu momento. Deus, fortalece os teus filhos aqui nessa noite para esperar o teu tempo, o teu momento, Senhor. Para não se deixarem levar pelas bandejas que aparecem, pelas sugestões malignas que aparecem, pelas coisas que o próprio coração cria, mas que cada um saiba esperar o tempo do Senhor. E às vezes, meu irmão, não vai adiantar você fazer tudo o que você fizer, porque de onde você estiver, se não foi o que Deus preparou, você vai ter que voltar todo o caminho, todinho, para poder fazer a vontade de Deus. Não adianta você ter êxito, ter sucesso, conquistar coisas que não é o que Deus queria para você. Porque tudo que você conquistar fora do tempo, da vontade de Deus, ao invés de ser bênção, vão se tornar maldição na sua vida, vão te afastar de Deus, vão te afastar da tua família, vão te afastar de tudo que Deus provê para você. A melhor coisa é você viver debaixo da vontade de Deus, do tempo de Deus, do propósito de Deus, ter paciência e não ficar, não ficar injetado por essa mente do mundo que quer acelerar tudo. Tudo é acelerado, tudo tem que ser acelerado. Não é assim com Deus, gente. Deixa eu te dizer, é angustiante. Mas não é o fim. Vai ter um tempo que o silêncio acaba, onde a voz de Deus irrompe, onde Deus vai liberar a promessa, onde Deus vai manifestar o poder dele na tua vida. E se você não está dormindo, dá um glória a Deus. Vai chegar esse momento. Cuidado com essa agonia. Eu estou vendo a hora do povo começar a inventar agora uma medicação para acelerar o período da gravidez. Ah, você está sua gravidez, você vai querer com quanto tempo? A minha eu quero com 30 dias. Ah, mas 30 dias é muito caro o tratamento. A minha eu só consegui para 5 meses. Tá, daqui a pouco tá assim. Não, já não fazem isso com bicho? Bichos que demoravam X dias para poder ter o seu período, todas as investidas, isso vai trazer, isso é saúde, gente. Então tem coisas que Deus preparou para que a gente aprenda, irmãos. Ou seja, enquanto a gente está assim, desse jeito, o que é que Deus está fazendo enquanto está no silêncio? O que é que Deus está fazendo no silêncio quando nós não vemos? Tem um trecho muito interessante na Bíblia, que é quando Sansão está indo em uma viagem e ele encontra um leão. Um leão vem ao encontro dele no caminho, um leão novo, e ataca ele. Sansão, vocês sabem, foi um dos juízes na Bíblia, e ele tinha uma unção que Deus colocava sobre ele, que quando o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele ficava com uma força descomunal. Ele foi atacado por um leão jovem. E quando o leão veio para cima dele, ele pegou o leão
e rasgou o leão, irmãos. Naturalmente. Foi. E aí pegou o leão, rasgou o leão e jogou o leão lá para dentro do mato. Aí, depois de muito tempo, ele foi passando pela mesma estrada. Aí ele lembrou, rapaz, foi bem aqui que eu ia passando e um leão me atacou. E eu peguei, fui para cima dele, rasguei ele e joguei ele ali. Deixa eu ver como é que tá. Quando ele chegou lá, abelhas tinham feito uma colmeia dentro da carcaça de osso do leão. E ele não podia tocar, era proibido para ele, como nazireu que ele era, tocar em qualquer bicho morto. Mas ele era desobediente. A gente já sabe que Sansão era desobediente, né, pessoal? E sofreu por isso, né? Mas nem é esse o destaque que eu quero fazer. Eu quero dizer que Sansão matou aquele leão naquele dia, jogou lá e foi embora. Certamente, animais do campo vieram, abutres, tiraram tudo que podia tirar, sim ou não? Comeram tudo, deixaram só o quê? E os ossos ainda não ficam limpinho. Aí vem os insetos, as formigas e outros, e vai roendo, até ficar limpinho. Porque para a abelha vir fazer o que ela quer fazer, tem que estar limpinho. O lugar tem que estar limpo. Aí a abelha vem, olha e fala assim, está limpinho, vamos fazer aqui. Ou seja, todo um processo está acontecendo aqui, Sansão está vivendo a vida dele lá, sim ou não? Deixa eu dizer para você, meu irmão, você está aí preocupado, você está aí agoniado no teu tempo de espera, Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Amém ou não? Não é porque Deus está fazendo que Ele tem que te mostrar. Às vezes você vai chegar e vai ver já o favo de mel pronto e você não sabe quanto tempo houve de trabalho ali até aquilo se constituir. Mas Deus trabalhou em oculto, Deus trabalhou lá no seu reservado, no seu escondido, como diz, preparando as coisas. Amém ou não, irmãos? Então, quando Deus está agindo, mesmo quando nós nos vemos, o que é que Ele está fazendo? Primeiro, Ele está preparando o milagre para nós. Deus está preparando o caminho. Deus está preparando o milagre. Deus está fazendo com que as coisas venham convergir para o bem daqueles que o amam, que andam segundo a sua vontade. Amém ou não? Mas tem um segundo. Ele não somente prepara o milagre para nós. Talvez a parte mais difícil é porque Deus, nesse tempo de silêncio, Deus também nos prepara para o milagre. Há uma preparação de Deus para a nossa vida. Deus trabalha no nosso caráter. Quantos creem nisso? Que é no teu tempo de espera, rapaz, eu vejo gente falando assim, rapaz, foi no meu deserto, no meu tempo do silêncio de Deus, que eu mais aprendi a buscar Deus, me quebrantar diante de Deus, a me colocar diante de Deus. Romanos capítulo 5, vamos ler. Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o quê, gente? Perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não decepciona. Lembra que eu falei que a gente vai alcançando maturidade? É que você vai aprendendo a esperar, não naquilo que você quer, mas naquilo que Deus quer. Não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, quantos creem que Deus está trabalhando na tua vida no meio do teu sábado? Deus estava trabalhando no coração dos discípulos no sábado que eles estavam vivendo com Jesus, naquela tumba, naquela caverna fechado, com a pedra lacrada. Vocês já tinham visto esses detalhes? Tinham ou não? Viram, já tinham visto esses detalhes ali do texto que a gente leu?
a tumba lacrada, uma guarda colocada como segurança para poder Jesus não fugir dali para guardar, enfim. Deus, então, prepara nosso milagre. Deus prepara a gente para o milagre. E terceiro, mesmo em silêncio, Ele é nosso companheiro fiel. Nós temos uma dificuldade na nossa vida que a gente precisa melhorar. A gente gosta mais das respostas de Deus do que da companhia de Deus. E a gente precisa aprender a gostar mais da companhia de Deus do que das respostas de Deus. E às vezes a forma como Deus tem para trabalhar isso na nossa vida é simplesmente andando do nosso lado, dizendo: eu hoje não vou falar nada. Mas apenas eu quero que você saiba que eu estou aqui com você. Ele está ao nosso lado. Todos os dias, irmãos. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus tinha essa convicção. Olha o que diz em João 16, 32. Eu já preguei sobre esse versículo aqui. Olha o que diz em João 16, 32. Jesus disse para os discípulos dele assim, ó, isso era antes ainda da crucificação, ele diz assim, olha, está chegando a hora e já chegou, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um vai para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Aleluia. Você pode declarar isso junto? Eu, porém, não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Quantos podem sair daqui com essa certeza? Você pode não ter a resposta, você pode não ter a voz, você pode não ter aquilo que você espera, mas você tem a companhia desse Deus maravilhoso. Ele é fiel e Ele está ao teu lado. Quantos creem? Dê um glória a Deus. Então o que é que eu tenho que fazer no meio do meu silêncio? Primeiro, não se isole. É importante a gente caminhar junto. É importante a gente caminhar lado a lado. Até aqueles discípulos de Emaús, eles estavam um com o outro. Eram dois caminhando juntos. Meu irmão, é melhor serem dois do que um. É melhor a gente estar unido. Meu irmão, minha irmã, não deixe de congregar. Não deixe de estar junto na caminhada. Não deixe de partilhar. Porque uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que a gente deve levar as cargas uns dos outros. Uns dos outros. E essa semana a gente tem uma carguinha para a gente levar, né, Dega? Vamos orar aqui para o Iaiá agora. Pai, nós queremos apresentar a vida de Iaiá, essa cirurgia que está prevista para ela fazer essa semana. Queremos pedir ao Senhor que estenda a tua mão sobre a vida dela. Queremos partilhar a responsabilidade, a intercessão e pedir ao Senhor que possa ser com ela, Senhor, na entrada, na saída, guiando cada médico ali, em nome de Jesus. E pedir ao Senhor que seja com ela e que ela entre e saia bem para a glória do Senhor. E nós, como teu povo, concordamos nisso, com cura e restauração sobre a vida de Iaiá, em nome de Jesus. Amém. Porque a gente pode partilhar as cargas uns com os outros. Você já está passando pela tua luta, mas a gente vai tentar estar junto. Nem sempre dá, mas pode partilhar. E ainda que a gente fale, os homens falem, pode ter certeza e convicção de uma coisa: Deus não falha com você. Ele está do teu lado sempre, amém ou não? Então não se isole. Segundo, continue o quê? Caminhando em fé. Tem um texto que é... quem estiver no deserto no seu sábado de silêncio, tem um texto de Lamentações, capítulo 3, 22 ao 32, que você deveria guardar com você. Lamentações 3, 22 a 32. A gente pode ler rápido, eu sei que o meu tempo está bem... Eu já estou quase terminando, mas vamos ler esse texto?
Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos... É aquele texto que na versão antiga dizia assim: as misericórdias do Senhor são a causa, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Vamos até o 32, vamos rapidinho. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. E eu digo a mim mesmo, a minha porção é quem? É o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe a sua boca onde? O que é que significa isso? Põe a sua boca no pó, se humilhe, ore, vá para o chão, bota a cara no chão para orar, se coloca diante do Senhor, pois talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer, ferir, engula a desonra. Quantas vezes no período de nosso sábado de silêncio a gente fica intolerante, a gente não aceita nada. Eu já sofri demais. Olha o que diz: ofereça o rosto a quem te ferir e engula a desonra. Tem gente que fica soberbo no seu sábado. Tem gente que fica arrogante no seu sábado porque, eu já sofri demais, por que eu vou ter que suportar isso? Porque Cristo faria assim. Porque Cristo agiria assim. Porque a palavra do Senhor nos ensina assim, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará o quê? Compaixão. Tão grande é o seu amor leal. Isso deveria ser um mantra para quem passa por suas dificuldades, suas lutas. Isso deveria ser um texto que você vai na gráfica rápida, manda imprimir, cola lá na parede para você repetir. Para que você ajuste teu coração, tua mente, teu espírito no tempo de luta que você está vivendo. Em nome de Jesus. No versículo 29 ele disse: bota a tua boca no... E eu em casa meditando falei assim: pó, P e O. Perseverança e obediência. Perseverança e obediência. Pó. P de perseverança, O de obediência. Então o que é que eu preciso fazer? Continuar na perseverança e na obediência. Lembra o que eu falei? Às vezes quando você está no sábado de silêncio e de espera, você quer dar o teu jeito, só que o teu jeito é desobedecer a Deus. E aí? Tem bênção de Deus nisso? Não. Terceiro. Enquanto você estiver no silêncio de Deus, lembre do que Deus o quê? Já fez. Mas Deus não está fazendo nada na sua vida. Mas vem cá, Ele nunca fez? Lembre das coisas que Deus já fez. Salmo 77, versículo 11. Abra aí. Que pelo menos você entre essa semana encharcado de palavra de Deus, de vários versículos, de várias coisas, que essa palavra possa fluir no teu coração, te alimentar durante esses dias, que você possa rever esses textos, marcar na tua Bíblia, que você possa refletir sobre isso que a gente está meditando hoje. Olha o que diz o salmista no Salmo 77, 11. Recordarei os feitos do Senhor e recordarei os teus antigos milagres. Talvez ele não está fazendo agora, mas ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo Deus que opera maravilhas no meio do seu povo. Ele não mudou, amém ou não, gente? Ele não mudou. Lembra do que ele fez. Eu já falei para vocês que eu tenho essa característica, às vezes, de ter um coração, às vezes, ingrato. E uma das coisas que eu fiz para tentar me policiar com relação a isso, eu tento me policiar de todo jeito, peço ao Espírito Santo o tempo todo para me ajudar nisso. O lugar onde... Vocês sabem que em 2013 eu tomei um tiro na porta de casa, quase morri. O tiro entrou aqui, em cima do meu peito, saiu aqui no meio das minhas costas, a um dedo da minha coluna. A bala atravessou e pegou na pilastra lá de casa. Eu pedi ao pintor para pintar a casa, mas deixar aquele buraco, botei uma fita isolante, porque toda vez que eu chego e estaciono na garagem, está bem ali na minha frente.
Eu falo, Senhor, o Senhor já fez esse milagre tão grande. O que é que eu quero aqui na minha mente agora, com ingratidão, reclamando de alguma coisa, meu Pai? Toda a minha vida é graça, Senhor. Toda a minha vida é lucro em Ti. Por que eu estou reclamando de nada? Às vezes a gente precisa, irmãos, reposicionar o nosso coração. Às vezes a gente está olhando para o lugar errado, está olhando para as coisas de um jeito errado. A gente precisa se reexaminar, precisa ter um olhar novo para as coisas. E Deus faz isso. É preciso a gente lembrar das coisas que Ele já fez. Quarto, confie no caráter de Deus. Tem uma música de Tales que diz assim: mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Exato. Às vezes a gente não entende aquilo, mas a gente precisa ter convicção no caráter de Deus. Amém, irmãos? Preste atenção numa coisa. Obedecer não é para quem entende. Obedecer é para quem teme, quem respeita. É para quem confia no caráter. Lembra de Pedro, quando Jesus disse assim: Pedro, volta no mar e lança a rede de novo. Ele olhou e falou: mestre, a gente já fez isso a noite toda, de noite não pegou, de dia piorou. Mas, sob a tua palavra, eu vou voltar lá e vou lançar a rede. Ou seja, não se trata de eu entender o processo. Não se trata de entender o processo. Se trata de confiar naquele que é o dono de todas as coisas, naquele que está no controle de todas as coisas, no caráter dele que é santo, bom, que tem o melhor preparado para você. Não significa que você está no centro da história. Ele é tudo, Ele é Deus, e o caráter dele é perfeito e bom, e tudo que Ele faz é bom e é perfeito e é no tempo certo. Exalte a Ele. E por último, ancore a sua alma naquilo que é eterno. Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4. 16 até o 18. Olha o que ele diz. No meio do meu silêncio, no meio das lutas, por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, porque isso é normal, sim ou não? Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, vamos juntos aqui na tela? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Por mais que você tenha esperanças e gostaria que coisas acontecessem aqui, deixa eu te dizer uma coisa. A raiz da tua alegria, a âncora da tua alma não está em nada daqui. Tudo isso aqui vai passar, meu irmão. Ouça o que eu estou te dizendo. Você pode ser novo, adolescente, criança, está me ouvindo aqui, ó. E você pode estar aqui já velho, velha. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aqui vai passar. Tem pessoas que já estiveram aqui e já não estão mais, já passaram. As coisas passam, irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ancora a tua alma em nada daqui desse mundo, porque tudo isso aqui é traiçoeiro, é passageiro, é efêmero, é fugaz, é raso. Agora a nossa alma está ancorada em Cristo, porque Ele inaugurou o caminho, Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele ascendeu aos céus diante dos olhos dos seus discípulos e apontou o caminho eterno que está preparado para mim e para você. Então não olhe
para Jesus, não creia em Deus somente para esse tempo, porque isso vai fazer de nós extremamente miseráveis. Hoje em dia parece que as pessoas querem um evangelho só para esse tempo presente e para alcançar bênçãos aqui e agora. Não, irmãos, Deus vai fazer muitas coisas na nossa vida, mas a nossa principal bênção e alegria é que o nosso nome está escrito no livro da vida, é que há um lugar reservado e preparado para nós, mansões celestiais que foram preparadas pelo Senhor para as nossas vidas. Confie, creia no Senhor, alinha teu coração, não coloca a tua esperança, nem aposta tuas fichas nas coisas aqui. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo vai passar. Governos passarão, poderes passarão, contas bancárias passarão, bitcoins passarão. Tudo passará. Mas a vontade de Deus não. Fazer a vontade de Deus vai fazer você viver eternamente. E se talvez você olha para aqui agora, a sua situação e diz: Alex, mas minha luta está difícil. Se alegre no Senhor. Se alegre na salvação que o Senhor te concedeu. Viver é Cristo. Morrer, lucro. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Então ancora a tua alma naquilo que é eterno. E a pergunta final que eu quero deixar para nós, para nossa reflexão. Qual é o sábado que você está vivendo hoje na tua vida? Qual é o tempo de espera, de silêncio que você está enfrentando hoje na tua vida? E o que é que você está fazendo nesse tempo? Será que você está confiando no Senhor, está descansando no Senhor? Será que você está desesperado, angustiado, angustiada? O Senhor é contigo na tua espera. Você pode esperar confiando nisso, ou você pode esperar esquecendo disso. E achando que tudo está perdido, que tudo está desesperançoso. Deixa eu dizer para você. Há sempre a sexta, há sempre o sábado e há sempre o domingo. Pode ter certeza disso. A história de Jesus é como se fosse aquilo que Jesus representou é como se fosse uma espécie de modelo padrão do agir de Deus. Olha o que aconteceu na história da humanidade. Deus criou tudo, não foi assim? Inclusive o homem. O homem caiu, ou seja, morreu. Deus enviou Jesus para esse homem ressuscitar. E esse homem ressurreto aguarda o dia da sua glorificação, quando vai estar para sempre com Deus, é ou não é? O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus foi trazido por Deus, encarnado a esse mundo. Jesus assumiu o nosso pecado, portanto, morreu. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. E depois o fez o quê? Ascender diante dos olhos dos seus discípulos. Existe um padrão que Deus trabalha. E nesse padrão, a morte não impera. Quem impera é a ressurreição. Nesse padrão, a dor não prevalece. O que prevalece é um novo corpo glorificado em que não vai ter mais dor, sofrimento, enfermidade. Esse corpo aqui, ó, mais cedo ou mais tarde, tchau. Mas o corpo novo que está preparado para os que creem, esse vai para a glória, aleluia, aleluia. Aqui você tem altos e baixos, você acerta, você erra. Aqui você sofre consequências, às vezes pelos seus erros, às vezes por erro de alguém de perto e que acaba afetando você. Mas vai chegar um tempo, meu irmão, onde tudo é glória. Glória plena, onde a gente vai poder viver louvando, glorificando a Deus para sempre, meu irmão. Onde não haverá mais choro, mais mágoa, mais rancor, onde as traições, dores, lutas, decepções que você passou aqui, feridas que Deus foi lá e te resgatou, elas não vão nem mais te soar, nem na memória, porque a glória vai ser tanta que, comparado ao que você viveu, não vai nem te trazer nenhuma lembrança mais, devido àquilo que o Senhor é para nós e vai revelar na sua glória. Então, nesse tempo presente,
Vamos atravessar esse sábado. Quantos estão ouvindo essa palavra hoje? Quantos entenderam a palavra desse domingo, o sermão desse domingo? Quantos entenderam que precisam atravessar o seu sábado com a esperança da ressurreição? Quantos entendem que podem passar por esse silêncio de Deus e saber, olha, meu pai está em silêncio, mas ele está do meu lado. Ele não me abandona, ele não me deixa. Ele está comigo e eu vou atravessar e eu vou vencer, porque o Senhor vai manifestar sua glória sobre mim e eu creio nisso em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, nós estamos em tua presença. Agradecemos pela tua palavra. Estamos esses dias vivendo e tentando viver toda essa emoção da sexta na semana passada, das dores e dos sofrimentos que a gente não entende, das perdas, das lutas, das dificuldades. Hoje a gente está passando por esse tempo de espera, de silêncio, que é o tempo que todos nós passamos de um ponto a outro. É um tempo que representa a nossa trajetória aqui nessa terra. Nós estamos num grande sábado nessa terra, porque o nosso domingo ainda vai vir lá na frente, quando estaremos para sempre contigo. Mas esse tempo presente, Pai, a gente quer viver de forma que te glorifique, de forma que o teu nome seja exaltado, que o nosso coração venha para o lugar certo, que a gente não se perca com as nossas decepções e nem se afobe e se perca, se embarace ou se embriague com as propostas do inimigo e desse mundo para esse tempo de espera. A gente quer esperar no Senhor, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Ó Senhor, assim queremos esperar em Ti, queremos esperar no Senhor, queremos esperar no Senhor, queremos pedir ao Senhor que seja conosco, em nome de Jesus. Como disse ali o profeta Abacuque, Senhor, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Diga, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. E nós te glorificamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Há alguém nessa noite que deseja tomar decisão com Cristo? Alguém nessa noite que, ouvindo a palavra do Senhor, diz: Alex, eu preciso colocar minha vida nas mãos do Senhor, eu preciso me entregar a Cristo. Há alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão? Tome agora, estenda a sua mão, eu quero orar com você. Se há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal, eu quero orar com você. Há alguém hoje? É uma decisão que só você pode tomar. É uma decisão de entregar o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Há alguém hoje? Deseja entregar a sua vida a Cristo, reconciliar-se com o Senhor? Se houver, dê um sinal, eu quero orar com você. Não há? Nós vamos ficar de pé nesse momento. Pati, contigo. Paz, irmãos, nós estamos prosseguindo no nosso culto ao Senhor. E quando a gente fala em dízimos e ofertas, normalmente a gente fala sobre a fidelidade do Senhor. Porque o Senhor é fiel, Ele nos provê, e por isso nós devolvemos dízimos e ofertas para Ele. Amém? Só que eu quero ler um texto que fala sobre a nossa fidelidade. E esse texto hoje me chamou a atenção.
que dízimos e ofertas também fala sobre a nossa fidelidade para com o Senhor, para com sua obra, sua casa. E lá em Lucas 16, versos 10 e 11, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Então, que nessa noite, em toda a nossa vida, a gente possa colocar o nosso coração, que o nosso tesouro esteja no Senhor. E que hoje, nessa noite, nós possamos, como uma forma de demonstrar também a nossa fidelidade ao Senhor, trazer até aqui os dízimos e ofertas. Existem irmãs que estão dos lados da igreja, lado direito, lado esquerdo, com os envelopes para dízimos e ofertas. Se você se preparou e nesse momento quer participar, é só fazer um movimento com a mão para que a irmã veja e vá até você. Aqui na caixinha também tem o QR Code. Sâmia já está ali fazendo a leitura com o celular. Existem também a maquininha, tudo para facilitar esse momento, tá certo? Que seja um momento de gratidão. E a palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Então, venha com alegria, trazendo ao Senhor um pouco do muito que Ele tem te dado. Amém? Enquanto isso, a gente vai louvar ao Senhor. Espero a chuva chegar, tu vens com teu vento, quando espero tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Eu espero em ti. Embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Quantos já conhecem essa música, hein? Ajudem a cantar. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti. Embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei.
doce paz, perfeita paz. Que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Só vocês. Espera nele.